Amados, como havíamos iniciado na quarta-feira passada, falando a respeito de alguns títulos gloriosos do Senhor Jesus para nós, o seu povo, vistos no Antigo Testamento. Nós vimos essa categoria de títulos na expressão o renovo. Nós vimos que são 4 menções que são feitas do Senhor Jesus sendo chamado o renovo de Yahvé no Antigo Testamento. E aí eu gostaria que nós pudéssemos hoje abrir as Escrituras em Zacarias capítulo 3. Nós vamos começar da onde havíamos parado na quarta-feira passada. Então vamos abrir em Zacarias capítulo 3, versículo 1 até... Na verdade o capítulo todo, né? Até o versículo 10. Vamos fazer de novo a leitura e vamos continuar de onde havíamos parado. Eu vou fazer a leitura na versão João Ferreira atualizada, tá bom? Então eu vou fazer a leitura em Zacarias 3, versículo 1 ao 10, embora eu estou com a versão textual aqui do lado, para caso precise de alguma ajuda, de algum auxílio num texto mais próximo do original. Então vamos abrir, Zacarias 3, versículo 1, começando aqui. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este, ou seja, o anjo, a palavra, e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Nós vamos ver que esses que estão diante de Josué é a corte celestial dos anjos e serafins. Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Versículo 6. Protestou a Josué, ou, como diz o texto mais literal, advertiu-o com solenidade, e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, ou são varões simbólicos. São homens que representam eventos futuros. São homens de presságio, diz aqui nessa tradução. Eis, contemplem, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Irmãos, a fim de que a gente possa começar de onde havíamos parado, eu só queria dizer que os irmãos que não assistiram à primeira comunhão que nós tivemos acerca desse assunto, que possam fazê-lo sempre, assim que for possível, tá? Porque aqui tem coisas preciosas que estão conectadas com outros capítulos que vimos dentro do livro de Zacarias. Então vamos começar por aqui. Nós vimos na reunião passada, quando estávamos introduzindo o assunto das excelências do Senhor Jesus no Antigo Testamento, e vendo que ele é chamado de renovo em 4 lugares, nós vimos que aqui em Zacarias ele recebe 2 títulos vinculados à palavra renovo. Uma é o meu servo, o renovo, e a outra se encontra em Zacarias 6,12, que é o homem cujo nome é renovo. Os irmãos sabem, essa palavra renovo indica um broto que nasce de um tronco. Então ele é o homem renovo e ele também é o servo renovo. Hoje nós vamos nos concentrar na questão do servo.
Nós vimos que o livro de Zacarias é o livro mais excelente, depois do profeta Isaías, para falar da pessoa e da obra do Senhor Jesus e para evidenciar de modo explícito que o nosso Deus é triuno. Por isso, os judeus não crentes no Senhor, por isso aquela comunidade talmúdica, ela tenta sempre colocar antes uma preparação nos jovens judeus para que ao lerem esse livro eles não acreditem nas doutrinas cristãs que esse livro deixa evidente. Que Deus é mais de uma pessoa e que o Messias é o próprio Yahvé encarnado. Essa é a preocupação de Satanás. Esse é o espírito de anticristo sobre o judaísmo degradado, impedindo-nos de ver as glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor. Porque Zacarias, mais do que qualquer outro profeta, principalmente entre os profetas menores, ele vai apresentar as duas vindas do Messias, de modo muito detalhado. Então Satanás tem, como diz o irmão Christian Schein, um grande ódio contra esse livro. E nenhum judeu, dentro da escola rabínica, lê esse livro sem antes fazer toda uma lavagem cerebral judaica na cabeça, para que ele não seja contaminado com as revelações que, se ele lê sem preconceito, ele vai ter na leitura desse precioso profeta. As coisas que eu estou falando aqui para os irmãos, como eu disse, se encontram embasadas no livro As Visões e Profecias de Zacarias, do irmão David Barron. Eu não estou falando nada de mim, porque eu sei, irmãos, que nós devemos ser humildes e acreditar honra quem merece honra. Claro que sempre tem algo que o Senhor põe na hora, o Senhor dá revelação e graça para expormos, mas eu tenho que reconhecer que nós estamos sobre os ombros de irmãos que vieram antes e que nos capacitaram a ver toda essa riqueza dentro da palavra. Na reunião passada nós vimos que o livro de Zacarias, contrastando com Ageu, ele não é um livro tanto de exortação, mas de consolo e de esperança. Embora os dois tenham profetizado ao mesmo tempo, Ageu tem um teor de repreensão e correção ao coração do povo, enquanto Zacarias tem um teor de encorajamento e de esperança. E o nome Zacarias é a união da palavra hebraica Zakar e Yah, que é "e Jeová lembrou-se", ou aquele de quem Jeová se lembrou, ou Jeová, aquele que se lembra. E essa expressão Jeová, aquele que se lembra, aponta sempre para a misericórdia de Deus em consolação e graça. Nós vemos essa expressão, por exemplo, no dilúvio, quando diz que Deus, na sua ira, do seu juízo, fez toda a carne expirar com as águas do dilúvio, mas ele de repente fala, porém lembrou-se Deus de Noé e dos que estavam com ele na arca. A expressão "e Deus lembrou-se" ou "Yahvé lembrou-se" sempre aponta para um tempo de misericórdia aos olhos de Deus. Irmãos, por que é precioso isso tudo para nós? Porque assim como uma grande apostasia aconteceu e o povo foi levado cativo e só um punhadinho de remanescentes se importava com a vontade de Deus, no tempo de Zacarias, assim também a igreja, também de modo geral, fracassou na apostasia. E só um remanescente de vencedores são aqueles com quem Deus conta para agora encontrar o Messias na sua segunda vinda. Assim como o remanescente tinha que estar preparado para encontrar o Messias na primeira vinda, e só um pequeno remanescente estava preparado, enquanto a maioria do povo de Deus apostatou, assim também na segunda vinda de Cristo, que também é profetizado em Zacarias, apenas um pouquinho remanescente estará preparado. Nós vimos também que o livro de Zacarias tem muita semelhança com o Apocalipse, porque Apocalipse é um livro no qual o Senhor notificou ao seu servo por intermédio do seu anjo. Ele notificou ao seu servo João. E a palavra notificou ali interpretou por linguagem de sinais a João as coisas que ele deveria escrever. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo tinha um anjo que era o intérprete de João nas visões. Assim também Zacarias tem sempre com ele nas suas visões o Malach Yahvé, o anjo Yahvé. E é a única vez que a expressão anjo Yahvé aparece no Antigo Testamento. É no livro de Zacarias. Nas outras expressões, você tem Cristo pré-encarnado numa teofania sendo chamado de anjo de Yahvé. Mas Zacarias é mais explícito em afirmar a divindade do Senhor Jesus, quando ele chama o Senhor Jesus de anjo Yahvé. Não anjo de Yahvé, mas anjo Yahvé, Malach Yahvé. E esse Malach Yahvé, que está sempre com Zacarias, ele dá as visões a Zacarias por meio de um anjo intérprete. E Zacarias chama esse anjo de o anjo que falava comigo. Mas no hebraico a expressão é o anjo que falava em mim.
Ou seja, o anjo que interpretava para Zacarias todas as visões concedidas pelo Malaque e Yahvé. É muito parecido, então, com o Apocalipse, onde o Senhor Jesus, na mesma natureza profética, usa ou serve-se de um anjo glorioso para conceder a João a interpretação dos fatos que estão sendo expostos em visão a ele. E como Zacarias prepara aquela primeira comunidade para a vinda do Messias, a primeira vinda, o livro de Apocalipse fecha-nos com aquela esperança da segunda vinda do Messias, dizendo que o puro deve se santificar mais e que o imundo continue na sua imundície, produzindo em nós um sentimento de remanescente do tempo do fim, assim como esse remanescente de Zacarias estava aqui também. Então, irmãos, é muito precioso para nós porque são realmente palavras boas, palavras de consolo. Nós vimos toda a estrutura desse livro até o capítulo 2 como uma preparação para o que chega agora no capítulo 3. E vimos, amados, que as promessas de Deus, elas falam de palavras boas, palavras de consolo, profetizando a restauração do povo na terra, profetizando que o testemunho de Deus seria forte e expressivo e que Deus tornaria a cumprir todos os seus propósitos com relação a Israel e a Jerusalém. Isso é maravilhoso, porque isso indica que por mais que o inimigo tenha aparentemente logrado uma vitória, nada pode frustrar os propósitos do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor já começa aparecendo na primeira visão como um cavaleiro vermelho parado entre as sarças de um vale profundo. Quando tudo foi reduzido a mera sarça, aquela sarça, a mesma sarça onde Deus queimou para Moisés, se representando a nação de Israel falida em si mesmo, mas ali estava a glória de Deus entre eles. O fogo queimando na sarça. E agora, quando o testemunho de Deus está em ruína, quando parece que nada mais pode ser feito, Deus se identifica com eles, porque o cavaleiro vermelho é o próprio anjo Yahvé se identificando com seu povo e dizendo: eu realizarei todo o meu propósito. Jerusalém ainda será habitada e não poderá conter a multidão de homens e crianças que haverá nela. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Mas aí surge uma pergunta. E o capítulo 13 é dedicado a responder essa pergunta. Como pode Deus santo, como pode o Deus que não pode nem tolerar o mal, nem ver a injustiça, habitar com o povo que fracassou? Como pode um Deus que é o fogo consumidor habitar com um povo que quebrou todos os seus mandamentos e que não merecem nada mais do que a condenação? Como pode, irmãos? Porque é inegável. As 10 tribos do norte fracassaram e foram levadas cativos. A tribo de Judá, por mais que se importasse ainda um pouquinho com o testemunho de Deus, também idolatraram e foram levados cativos. E agora só uns 50 mil voltaram, e mesmo esses 50 mil que voltaram daquele 1 milhão de judeus que estavam na Babilônia, esses 50 mil que voltaram ainda tinham o coração também morno e dividido. Razão de, no capítulo 1, Deus ainda dizer para esses que ao nosso ver, já eram excelentes por terem voltado. Irmãos, olha só, vamos pensar um pouquinho. Eles estão voltando para uma cidade que está com os muros derrubados, que não tem templo, que não tem altar, que não tem nada. E tem que andar uma viagem de mais de 1.200 quilômetros. Naquela época, olha, para uma pessoa fazer uma viagem dessa para um lugar que ele não vai ter proteção, que ele sabe que a terra natal dele está destruída e cercada por inimigos, sem proteção nenhuma, ele tem que amar a vontade de Deus. Então, se você vê 50 mil judeus voltando e ficaram 950 lá e 50 mil voltou, você já considera esses 50 mil os vencedores do Antigo Testamento. Mas, ó, irmãos, Deus vai mais fundo do que nós na visão. E quando Zacarias começa a profecia, e para esses 50 mil que voltaram, ele fala: voltai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vós. Irmãos, acaso já não estava bom? Eles já não tinham voltado? Haviam voltado talvez na condição da igreja em Éfeso. Eles tinham obras, eles tinham serviço, eles tinham fidelidade, mas o Senhor via que ainda faltava, porque o Senhor vai sempre mais fundo. Então até esses 50 mil, irmãos, podemos dizer, estão em dívida com o Senhor. Como pode então Deus prometer que vai ter algum progresso do seu propósito com eles, se eles estão tão explicitamente, ineficazes em si mesmos, devendo a Deus? Como pode Deus conseguir realizar o seu propósito com eles? Ó, irmãos, a mesma coisa nós também pensamos vendo a situação da igreja. Como podemos dizer que o Senhor vai ter uma igreja santa, gloriosa e sem mácula? Como podemos dizer que o Senhor Jesus vai edificar a sua igreja, se o povo de Deus está tão dividido, tão cheio de mágoas e rancores um com o outro?
com tanta apostasia, com tanta confusão. Parecia impossível que Deus fosse ter seu testemunho, de acordo com as profecias de Zacarias, figura do que ele está fazendo com a igreja no tempo do fim, porque os varões de Zacarias são varões simbólicos, são varões com quem Deus trabalha para revelar algo para o futuro. A história de Israel, da restauração do povo de Deus no Antigo Testamento, é uma figura da restauração de Deus na igreja. Porque assim como o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, assim a igreja no Novo Testamento foi levado cativo para a Babilônia espiritual. Para a Babilônia dos mistérios pagãos do catolicismo. E assim como houve 3 movimentos de restauração no Antigo Testamento, na história da igreja houve 3 grandes movimentos de restauração, até chegar aos nossos dias. Irmãos, nada é por acaso. Um paralelo está traçado aqui. Mas como diz o irmão Austin Sparks, quando ele perguntou para o irmão Otmani qual é a profecia mais difícil da Bíblia de se realizar, o irmão Neil olhou para ele e falou: eu edificarei a minha igreja. Essa é a profecia mais difícil. E talvez nós pensamos com tanta apostasia, com tanta dificuldade, como pode o Senhor obter o que Ele quer? Como podia o Senhor habitar no meio desse povo e cumprir o seu propósito se eles estão tão flagrantemente em dívida com o Senhor? E Deus não pode habitar com aqueles que estão em dívida com Ele. Como pode o Senhor conseguir algo com a igreja se a igreja também fracassou em relação à sua vontade? Zacarias 3 é o consolo para nós. Porque o próprio profeta, irmão, provavelmente tinha essa indagação. O próprio Zacarias: Senhor, essas promessas são maravilhosas demais, de fato são zacar, são lembrança de consolação. Mas como podemos ser consolados se nós estamos em dívida contigo? Então o Senhor vai nos responder. Que coisa maravilhosa. Capítulo 3 começa: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, ou como diz o hebraico, diante do Malak Yavé. Essa palavra que fala estava diante, né? Ela na verdade eu não sei ler hebraico, tá, irmãos? Mas tem um termo aqui no hebraico que é Omed Lifnim, que significa, ela tem o significado de estar diante representativamente, prestando um serviço cerimonial. Então ele não estava aqui à toa, ou ele não estava aqui representando a sua própria pessoa. Isso ajuda a gente a resolver uma dificuldade que foi um motivo de não entender o que está acontecendo aqui para muitas pessoas que lê Zacarias 3. Como poderia estar o sumo sacerdote diante do Senhor com os trajes sujos? Ora, nós sabemos pelo Antigo Testamento que se o sumo sacerdote não estivesse perfeito na sua própria pessoa, ele nem era aceito para ministrar diante do Senhor. Como pode Josué estar com as vestes sujas diante do Senhor e do Malak Yavé? É porque aqui ele não está representando a sua pessoa. Ele está numa posição, por exemplo, essa expressão ela aparece em Gênesis 41, 46, ela aparece com relação a Abisag, aquela jovem que cuidava do rei Davi, estava diante dele para servi-lo, certo? Então é sempre numa posição de exercer um ofício. Esse estar diante de significa isso. Lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 a 4, os irmãos podem ler lá, é dito que eles tomaram uma jovem chamada Abisag para servir ao rei, estar diante dele e para esquentá-lo, embora o rei não as tivesse possuído. Então, no sentido de prestar serviço, no sentido de estar à disposição para representar a vontade daquele a quem se serve, é nesse sentido que o sumo sacerdote está diante de Deus aqui. Ele não está sujo no seu próprio caráter, na sua própria conduta. Irmãos, ele está representando, então presta atenção nisso, porque isso aqui é maravilhoso. Ele está representando nas suas vestes sujas a sujeira de toda a nação de Israel. Ele está representando toda a sujeira da nação de Israel. Não é que o sumo sacerdote está sujo em si mesmo, mas como ele é sumo sacerdote, exercendo o seu ofício, ele é um representante daquelas tribos que ele carrega no peito. É nesse caráter que ele está diante do Malak Yavé. A ideia é que ele foi exercer o seu serviço diante de Deus como um sumo sacerdote.
E enquanto ele exercia o seu serviço representativo, as acusações e ofensas contra Israel eram tão claras e tão evidentes que aquele lugar se tornou um tribunal. E o que acontece? E Satanás, é dito aqui, estava à mão direita dele para se lhe opor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Irmãos, é muito interessante isso aqui. Enquanto ele estava ali, outra coisa importante é que Zacarias é um dos únicos livros do Antigo Testamento que evidencia de modo personalizado o arqui-inimigo de Deus. Aqui ele é chamado de Hassatan. A palavra Hassatan, esse artigo definido Ra, o Satã. Não é qualquer inimigo, mas é o inimigo que estava diante dele para se lhe opor. Sabe por quê, irmãos? Porque não é à toa. Ao perceber as promessas de Deus, ao perceber essas palavras boas e de consolo que Zacarias estava recebendo de Deus, Satanás, com certeza, com seus olhos atentos, assim como ele também estava atento em relação a Jó, ele pensou, não, agora não. Com certeza agora eu terei a total vitória. Porque, embora Deus fala que vai estar entre eles, que vai restaurá-los, como pode Yahvé habitar com aqueles que estão tão flagrantemente culpados diante dele? E aquilo que estava só sendo um ofício do sumo sacerdote se tornou uma corte judicial de tribunal. Veio o Hassatan, o grande inimigo da nação de Israel. Aqui ele é apresentado como inimigo não de um ou de um outro crente individual, mas de todo o povo veterotestamentário de Deus. Ele está acusando na pessoa do sumo sacerdote todo o Israel, irmãos. Não só também a casa de Judá, mas todas as tribos de Israel. Ele é o grande inimigo, com provas incontestáveis de que eles estão devendo e que Deus, então, de acordo com a justiça, deveria bani-los da sua face e não recebê-los conforme Deus estava prometendo que ia fazer. Porque como pode? Irmãos, esse assunto da redenção assusta anjos e deixa até mesmo Satanás confundido. Como pode o Deus justo habitar com aqueles que tudo devem? Como pode haver salvação para aqueles que estão de modo tão explícito apenas com dívidas? Impagável, indesculpável, culpados. Então Satanás, como diz o Spurgeon, ele considera o servo que Deus usa e ele considera as promessas de Deus e considera o seu tempo como ele pensa ter vantagem, e ele desce aqui para acusar na pessoa do sumo sacerdote toda a casa de Israel. Quando ele está se opondo ao sumo sacerdote Josué, ele está se opondo, na verdade, a toda a casa de Israel. Isso é muito importante a gente saber que está acontecendo aqui. Como que eu sei que outro fato que eu queria mostrar para os irmãos, como que eu sei que o sumo sacerdote não está culpado em si mesmo? Primeiro, eu tomei nota de um ponto que queria falar para os irmãos. O primeiro é que ele estava como um representante do povo judeu, isso a gente já falou, né? E isso é evidenciado pela palavra Ha-Ronem Hadagol, né? Hagadol, Ha-Ronem Hagadol, que significa ele estava representativamente como sumo sacerdote. É a palavra que é usada para estar, né? O termo sumo sacerdote aí é Ha-Ronem Hadagol. Sumo sacerdote representativo. Então ele não estava representando sua própria pessoa. A segunda grande evidência é que a resposta do anjo de Yahvé, ou do anjo Yahvé a Satanás, pela acusação contra Josué, é em nome de Jerusalém. Você reparou? Quem que o texto da Bíblia está dizendo que Satanás estava acusando? Lê comigo aí de novo o versículo 1. Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Satanás vai acusar quem? O texto está aparecendo, está dizendo? O sumo sacerdote. Então parece, até a própria evidência do texto vai mostrar isso, parece que ele está acusando a pessoa de Josué. Mas quando o anjo vai repreender Satanás, o anjo não repreende Satanás pela acusação contra Josué. O anjo repreende Satanás pela sua acusação contra Jerusalém, na pessoa de Josué.
Olha o que está escrito aí. O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Mas o que tem a ver Jerusalém? O texto aqui não estava falando que ele estava acusando o sumo sacerdote? Por que então o anjo está repreendendo Satanás por causa de Jerusalém? Você percebeu? O acusado é Josué, mas o assunto da defesa do anjo é Jerusalém. Então quem que o sumo sacerdote estava representando? A cidade de Jerusalém, com aqueles que haviam voltado do cativeiro. Ele não está representando a si mesmo, ele está representando aquele povo que ainda assim está em déficit com Deus. Primeiro a palavra hebraica sugere que ele está sendo representativo no seu caráter, e depois, embora a acusação seja contra Josué, a defesa do Malach Yavé é a respeito de Jerusalém. Porque Satanás sabia muito bem que ao acusar o sumo sacerdote, ele estava acusando aqueles que o sumo sacerdote representa. Irmãos, isso é tão maravilhoso nós entendermos, porque é a mesma verdade com relação a nós no Novo Testamento. Por que nós somos justificados? Porque o nosso sumo sacerdote comparece diante de Deus por nós. Por isso Romanos vai dizer que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Se Cristo é aceito, todos somos aceitos. Se ele é rejeitado, todos somos rejeitados. Se o sumo sacerdote é aceito, há esperança para todo o Israel. Se o sumo sacerdote é rejeitado, toda a nação é rejeitada nele. Portanto, enquanto o anjo acusa esse sumo sacerdote, que está carregando os pecados do seu povo diante de Deus, o texto deixa bem claro que ele está acusando o povo a quem o sumo sacerdote representa. Por isso que, embora Satanás se opôs a Josué, a defesa do Malach Yavé é a respeito de Jerusalém. Porque ele está representando o povo de Jerusalém. Deu para entender? Um terceiro ponto que eu queria mostrar é que no versículo 4, há um paralelo aqui entre o versículo 4 e o versículo 9. O versículo 4 fala assim: tomou este a palavra, ou seja, o Malach Yavé tomou a palavra, e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Então, de quem que a veste suja é tirada? Do sumo sacerdote Josué. Agora, olha o versículo 9. Quando a iniquidade, quando a sujeira da veste sacerdotal é tirada, porque aquela veste sacerdotal é uma veste representativa. Então, quando aquela sujeira é tirada da veste, o versículo 9 vai dizer que a iniquidade da terra é tirada. Porque a sujeira foi tirada de sobre o sumo sacerdote, a iniquidade vai ser tirada de sobre o povo. Olha o versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Quando Deus está explicando aquele ato de purificar o sumo sacerdote, da iniquidade que ele está carregando de modo representativo, ele diz que aquela iniquidade tirada de sobre o sumo sacerdote era também a iniquidade que estava sendo tirada da terra. Os irmãos estão entendendo? Aqui tem uma união entre o sumo sacerdote e aqueles que ele representa. Mas, irmãos, a questão é essa, ainda não respondemos a pergunta. Deus está dizendo que vai retirar a iniquidade, Deus está mostrando bem claro aqui que haverá esperança para o seu povo. Nessa corte desses anjos celestiais, nesse lugar onde esse julgamento está ocorrendo, mas a pergunta ainda fica: como pode o Deus justo fazer uma coisa dessa? Acaso Deus pode simplesmente passar por cima dos pecados? Acaso pode Deus fazer vista grossa e esquecer da culpa que o seu povo tem? Irmãos, nós conhecemos muito bem a Deus para saber que isso não pode ser assim. E os anjos conhecem muito melhor o caráter de Deus para saber que isso não pode ser assim. Satanás também conhece muito bem o caráter de Deus para saber que isso não pode ser assim. Então, presta atenção, quando todas essas palavras de consolo são usadas nos 2 capítulos que precederam o capítulo 3, isso gera, irmãos, isso gera uma incógnita. Como pode o Deus justo tirar o bom
tirar o que é perfeito? Como pode ele que é justo e não pode nem tolerar o mal, ter comunhão espiritual restabelecida com aqueles que só merecem o fogo? Como pode Deus não rejeitar esses que só têm culpa diante dele? Que esperança tem Israel em si mesmo para de novo ser eleita e escolhida como nação de Deus? Que esperança tem o povo de Deus que somente falhou com ele? Como pode uma coisa dessa? Você pode ter certeza que Satanás estava se perguntando acerca disso, e ele falou, como Satanás tem orgulho, e por isso também tem ignorância gerada pelo orgulho, com certeza, irmãos, ele pensou, agora a minha hora chegou. Agora eu vou aparecer naquele tribunal e farei lembrado a Deus de que ele, como justo, não pode cumprir essas profecias. Irmãos, e olhando pela lógica da justiça de Deus, Satanás estaria certo. Satanás estaria certo se Deus fosse tratar com sua justiça apenas baseado no mérito do povo. Se tivesse apenas o povo de Deus e Deus, o povo de Deus e o próprio Deus, nenhuma das boas palavras de consolação teriam como ser cumpridas. Porque não há mérito em nenhum de nós. Não há mérito em nenhum daqueles que estão diante do Senhor, como seu povo. Então, irmãos, agora preste atenção numa outra coisa. Isso gerou uma pergunta. Imagine aquela Assembleia dos Anjos, que nós vamos ver aqui, que o que está acontecendo aqui no capítulo 3, visto que o sumo sacerdote está nesse ato solene, representando toda a nação de Israel, irmãos, toda a nação de Israel estava sendo representada aqui agora. Deus prometeu que ia restaurá-los, que eles iam se tornar de novo o povo dele, que ele ia ter a comunhão com eles restaurada, que o Messias ia vir para o meio deles, e essas promessas se estenderão até o milênio. Irmãos, as promessas de Deus, Zacarias 1 e 2, elas vão se cumprir em plenitude só no milênio. Deus estava aqui dizendo e garantindo, pela sua palavra fiel, que o povo de Israel estava seguro nos seus propósitos. E nós podemos dizer que aqui também está representada a igreja e todo o propósito eterno de Deus em Cristo. Está seguro, Deus não voltará atrás. Mas a pergunta que fica sem resposta é essa. Isso levou, irmãos, assim como levou Satanás a querer acusar Jó diante de Deus, assim também levou Satanás a querer aparecer aqui como um vitorioso. Não é possível. Agora que eu pensava que estava tudo acabado, ele está prometendo que os seus propósitos estão firmes? Não será assim. Ele desce para o tribunal de acusação para acusar o sumo sacerdote, para lograr vitória sobre toda a nação de Deus. Porque o Deus justo não pode compactuar com o mal. Não pode receber adoração suja daqueles que estão manchados em pecados. Agora, irmãos, queria dizer uma coisa. Satanás está tão certo da sua vitória nessa acusação, que o texto de Zacarias menciona que ele está à mão direita de Josué. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa mão direita? Primeiro, a gente tem que olhar alguns versículos também que eu tomei nota aqui para nós não perdermos nenhum desse fato, dessa beleza. O que significa estar à mão direita? A mão direita, estava à sua mão direita, é o lugar de defesa. Certo? A mão direita é o lugar de defesa. Sempre aqueles que fazem a defesa do culpado se colocavam à direita para defendê-lo. E o que Satanás está fazendo na mão direita, então? Vamos ver, vamos ler alguns versículos antes. Deixa eu dizer para os irmãos onde nós vamos abrir primeiro. Né? O que significa aqui a mão direita? Vamos no Salmo capítulo 80. Não, antes de ler o Salmo 80, vamos ler primeiro o texto de Salmo 16. Primeiro, Salmo 16. A gente tem que ver esse quadro, irmãos, para ver que maravilhoso. Que precioso é o Senhor Jesus e sua obra. Versículo 8. Salmo 16, 8. Aqui o Espírito de Cristo no salmista profetiza dizendo: o Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Essa é a posição de socorro. Essa é a posição de defesa para o fraco. Essa é a posição em que aquele que não tem ninguém por ele, tem quem o ampara.
A posição à direita é a posição de reforço para quem necessita de ajuda. Também no Salmo 121, eu acho que os irmãos sabem decor esse salmo. Antes da gente ler lá no Salmo 80, vamos mudar para o Salmo 121. Quando o Salmo de degraus é escrito, é dito que para aqueles peregrinos que estão em perigo indo para Sião, é dito que eles terão amparo e socorro. Então vamos ler aqui. 121, versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua... Que lado, irmãos? A tua direita. A direita é a posição de amparo para quem precisa de socorro. Sempre aqueles que defendem se colocam à direita. Coisa impressionante. Eu também falei de um outro versículo, né? Falei para nós lermos aí o Salmo 109, versículo 31. É mais uma expressão que aparece sobre os Salmos. Salmo 109, versículo 31. Aqui está falando de novo de Deus, acerca de Deus, a atitude de Deus para quem precisa de amparo, para quem precisa de defesa, irmãos. Olha o que vai dizer o versículo 30 e 31, para a gente entender melhor. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Irmãos, a posição de direita é a posição de defesa de quem não tem ninguém por ele. Presta atenção nisso. A posição à direita é a posição de defesa de quem está desamparado e precisa de ajuda. Então, quando o Senhor se põe à direita, significa que ele é o seguro refúgio daquele que está desamparado. Essa é a posição de defesa de quem precisa ser ajudado. Mas se isso é assim, por que no capítulo 3 de Zacarias, Satanás está à mão direita de Josué para se lhe opor? Por que Satanás está à mão direita de Josué para se lhe opor? Irmãos, isso aqui é tremendo. Sabe o que isso aqui indica para nós? Que Satanás estava tão certo da vitória, ele estava tão seguro que dessa vez ele havia tido êxito em levar toda a nação a apostatar de Deus. As 10 tribos já estavam dispersas e falidas em si mesmo. A casa de Judá também apostatou, idolatrando. E até os 50 mil que haviam voltado não estavam em condição melhor. Então a certeza da vitória parecia tão certa, né, tão segura, que Satanás se põe no lugar que geralmente ficava a defesa. Quando Satanás, que é o acusador, o promotor de acusação, se põe à direita, ele está querendo dizer o seguinte: o caso de vocês é tão impossível de ser revertido, é tão impossível que Deus possa aceitá-los, é tão inegável a culpa de vocês. Irmãos, estude a história dos judeus, de fato era inegável, irmãos. Irmãos, de fato é inegável. E não é também essa a nossa história, e não é a história de todos aqueles que têm tentado andar diante do Senhor. Nossas culpas em nós mesmos não é um fato tão inegável, tanto quanto deles. As culpas são muitas e as acusações são inegáveis. É tão inegável que nesse caso aqui, veja, irmãos, veja o aparente triunfo de Satanás. Ele já tinha feito as 10 tribos do norte se apostatar, ele já tinha conseguido levar a casa de Judá, a casa real, também a falir, e ele já tinha conseguido fazer com que até os 50 mil que voltaram estivessem numa condição imunda diante de Deus. Então agora parece tão garantida a vitória que ele ocupa o lugar da defesa para poder acusar. Quando você olha para o lugar que deveria ter alguém te ajudando, sendo por você, e você descobre que ali só há um acusador, irmãos, é porque a situação de fato é muito difícil. O que eu quero dizer, irmãos, com outras palavras, é que Satanás estava prepotentemente convencido de que agora não tem como ele perder. Ele estava tão convencido nesse momento, ao chegar aqui, que ele se colocou no lugar que Deus se colocava para defender.
Sabe aquela pessoa, aquele caso onde uma pessoa chega tão certa da vitória, que ela canta a vitória antes do momento? É o que está acontecendo aqui. Porque todos os salmos e lugares que lemos, é dito que o Senhor se põe à direita para defender, para amparar, para cuidar. Mas agora, quando Josué olha para a sua direita, ele não enxerga o Malach Yavé à sua direita. Na posição da defesa está a acusação. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Provavelmente esse momento foi um momento muito assustador. Sabe por quê? Porque tem lá no Salmo, capítulo 100, acho que se eu não me engano é o 109 também. Salmo 109. Eu queria que os irmãos pudessem ler comigo de novo, voltando lá no Salmo, capítulo 109, versículo 6. Há uma profecia que é dito que para aqueles que rejeitaram o Messias, para aqueles que não têm esperança nenhuma, uma profecia feita pelo salmista, dizendo que à direita daqueles que rejeitaram o Messias, já que é um caso sem esperança, estaria Satanás para acusá-los. Eu só estou querendo pintar aqui, irmãos, para os irmãos, o quão grave era a situação da nação de Israel. Eles eram tão culpados, tão inquestionavelmente culpados e devedores diante de Deus, que a profecia do Salmo 109, vamos ler lá o versículo, Salmo 109, versículo 6, vamos voltar lá. O Salmo 109 está profetizando para aqueles que vierem a rejeitar a salvação de Deus no Messias. 109, versículo 6. Versículo 6. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Irmãos, a palavra hebraica para acusador aqui é Satã. Deveria ser lido assim o versículo. Suscita contra ele, contra este que rejeitou toda a graça de Deus. Suscita contra ele um ímpio. E à sua direita, naquele dia do juízo, no lugar, irmãos, que é o lugar de esperança. No lugar que é o lugar de consolo, irmãos. Mas a situação desse que rejeitou toda a graça de Deus é tão grave que a profecia do Salmo diz que estará um ímpio contra ele, como testemunha, e na direita, na posição última, de último escape de defesa, ele ia encontrar o Ra-Satã. Quando Satanás se põe à mão direita, é porque, de acordo com a profecia do Salmo, é impossível de haver remissão. Você está entendendo? É impossível de haver remissão. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja. Isso é para o futuro. Isso é o que vai acontecer com os judeus que rejeitaram Jesus como Messias, porque é disso que o Salmo 109, nós vamos estudar o Salmo 109 inteiro hoje, porque não dá tempo, é disso que o Salmo 109 está falando em profecia, que eles pagaram o amor do Messias com o mal, que eles rejeitaram a salvação de Deus até a última chance. Então sabe o que vai acontecer com eles no juízo? Com esses judeus que rejeitaram o Senhor? Suscita contra eles um ímpio, e na direita, na posição de defesa, naquele único lugar onde a graça pode ser encontrada, onde Deus se põe pelo desamparado, não esteja Yavé por ele, esteja Satanás, o acusador, à sua direita. Quando Satanás se põe à direita, é porque o caso é impossível de ser resolvido. E aqui em Zacarias 3, Satanás estava tão convencido de uma vitória, que ele se colocou à direita de Josué. Porque é impossível que o Deus justo receba qualquer coisa de quem está tão imundamente diante dele. E a história terminaria triste. E a história terminaria infeliz, com Satanás fazendo festa e dando risada, se parasse aqui. Mas aí, surpreendentemente, isso me faz lembrar as Crônicas de Nárnia. Como pode aquele que traiu o grande leão ser chamado de justo? Como pode? Como pode a nação que deve tanto? Como pode esses que são inegavelmente culpados receberem tanto consolo, tanta graça da parte de Deus? Como pode, irmãos? Porque Satanás se colocou até à direita. Ele chegou convencido de que não há mais nada que nem Deus possa fazer. Porque Satanás sabe muito bem que Deus não pode ficar contra a sua justiça. E porque o trono de Deus está fundado em justiça, em juízo,
Satanás chega tão certo da vitória que ele antecipa a posição dele, profetizada no Salmo 109. Está profetizado no Salmo 109 que aqueles que rejeitarem o Messias terão Satanás à sua direita para os acusar. Mas aqui, o caso era tão grave, você está entendendo? Que Satanás não esperou o dia do juízo para chegar numa posição dessa. Ele se antecipou se colocando já à direita. Acabou. As 10 tribos estão falidas. Acabou. A casa de Judá, o reino sul, fracassou. Acabou. A dinastia de Davi também caiu em idolatria. Acabou. Não há mais o que ser feito. Essa é a condição. E todas as profecias da vinda do Messias não podem se realizar. Não há o que ser feito. Então Satanás se coloca à mão direita para acusá-lo. Eu estou querendo impressionar os irmãos com isso, irmãos. E se aqui estivesse tudo acabado para Israel, também estaria acabado para nós. Porque se o Messias não tem como vir, não tem como se encarnar, se a casa de Judá fracassou e tem que ser excluída da face de Deus, o Messias também não pode vir, como as profecias indicavam que ele viria. E se o Messias não vem, não tem graça, não tem salvação, não tem igreja, não tem eterno propósito de Deus cumprido. Os irmãos estão vendo que momento decisivo era esse aqui? E nesse momento decisivo de tamanha culpa, de tamanha condição de inegável culpa, onde parecia que o triunfo de Satanás era certo, porque todas as 12 tribos fracassaram, até mesmo a casa de Davi fracassou. Não é possível que Deus vai encontrar um meio de salvação para eles, assim pensava Satanás, e se colocou até a mão direita de Josué, querendo dizer, você está desamparado nessa, e o povo que você representa também está desamparado. E aí, de repente, quando ele está pronto para acusar, com toda certeza, para o espanto de Satanás e de todos os anjos da corte. Porque Satanás não está sozinho, aqui é dito que estava outros diante dele, de Josué. A corte dos anjos estava ali. E para surpresa de todos eles, o que ele ouve é uma grande repreensão. Uma grande repreensão. Irmãos, eu também queria impressionar vocês com isso. A palavra repreensão aqui não é qualquer palavra. No hebraico, ela sugere toda a indignação de Deus contra alguém. Deus está totalmente indignado contra Satanás, contra a prepotência de Satanás de se colocar de forma vitoriosa. Deixa eu ver se eu anotei aqui qual é a palavra hebraica para repreender. Depois eu repasso para os irmãos qual é a palavra hebraica usada aqui. Mas ela indica a mais alta indignação que alguém pode sentir. Versículo 2, né, quando fala aí, Yahvé te repreende. Essa expressão repreender, capítulo 3, versículo 2, essa expressão repreender é a mais alta e forte repreensão que alguém pode aplicar. É nesse sentido que a palavra repreender é usada, irmãos, em alguns versículos, como por exemplo, repreender com poder. Você lembra quando os demônios iam falar? Lembra quando os demônios iam falar? Isso mesmo, é Ga'ar, a palavra hebraica. Ga'ar. Tem um irmão aqui que me auxiliou. Ga'ar. Essa palavra hebraica, irmãos, quando ela é usada nas escrituras, tem alguns salmos onde ela aparece. Por exemplo, no Salmo 18, se os irmãos abrirem lá no Salmo 18, versículo 15, é dito que pela repreensão do Senhor, vamos ler lá. É com esse Ga'ar que a palavra é usada ali. Salmo 18, versículo 15. Versículo 15. Então se viu quando o Senhor repreendeu. Versículo 15. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Yahvé, pelo iroso resfogar das tuas narinas. Para tentar ajudar os irmãos a entender, você sabe quando alguém chega e você sente tanta indignação, você sente tanta aversão à situação, que você esbraveja, você manda com tanta autoridade que a pessoa fica intimidada e ela se cala com medo do que você possa fazer logo após a repreensão? Tipo um cala-boca daquele que é tão agressivo que parece que a pessoa que está sendo repreendida já está apanhando só com a repreensão dada. Ela está sofrendo uma ameaça no tom de autoridade da repreensão. Esse Ga'ar, essa repreensão terrível e forte do Senhor, no Salmo, capítulo 18, versículo 15, é dito que as próprias águas e o mar não suportam essa repreensão de Deus. Quando Deus repreende com tamanha indignação a natureza, aqui é uma profecia do Salmo 18, falando do momento que o Senhor Jesus estiver descendo,
no tempo do Armagedon, é isso que vai acontecer. Então se viu o leito das águas. Irmãos, sabe como é que Deus, a natureza estremece quando Deus se mostra irado na sua repreensão. Quando Deus repreende com esse gaar, é uma repreensão tão absoluta, tão cheia da potência da autoridade de Deus, que o próprio leito das águas fica nu. O oceano parte em retirada. Você já pensou uma coisa dessa? E os fundamentos do mundo passam a ser vistos. Essa é a mesma palavra equivalente à repreensão de Jesus aos demônios, quando Jesus com autoridade dizia, cala-te! E os demônios, quietos. Cala-te e sai dele. Os irmãos estão entendendo? Aqui expressa uma repreensão com autoridade e poder. Com certeza, irmãos, Satanás deve ter ficado mudo imediatamente. Ele não teve tempo de continuar a acusação que ele queria. O Senhor se manifestou tão a favor de Josué e tão indignado contra Satanás que ele ficou calado, pego de surpresa, de súbito. É aquele grande pito que uma pessoa toma de alguém que tem autoridade para fazer o que quiser com ele. É como um pito que um juiz dá com autoridade judicial dentro de uma corte suprema. E todo mundo fica em silêncio, porque sabe que ali ele é a autoridade máxima. Essa é a correspondência do que acontece aqui em Zacarias 3. Mas aí surge mais ainda uma dúvida. Como pode Deus se manifestar tão a favor daqueles que estão inegavelmente em dívida com ele? Como pode haver esperança, irmãos, para a casa de Israel? Como pode haver esperança para Judá? Como pode haver esperança para a família de Davi? E por consequência, para com a vinda do Messias? E por consequência, para com a igreja? E para com o reino futuro? De quem todas essas profecias falam. Como pode Deus estar a favor? Ele que se assenta num trono de justiça. Como pode ele estar a favor daquele que tem só dívida com ele? Aparentemente o versículo não explica ainda. Lembre que nós estamos aqui numa assembleia de anjos. Está Satanás à mão direita, cantando vitória antecipadamente. Está o Senhor Yahvé como juiz. Está o Malach Yahvé diante de Josué. E o Malach Yahvé fala, Yahvé te repreende no mais alto teor de ira e poder. Cala-te, Satanás. Mas como pode, irmãos? Como pode ser possível uma coisa dessa? Bendito seja Deus porque ele fez isso. Mas a pergunta que fica é por quê? Como pode isso? Como pode o Deus que não pode ver o mal fazer uma coisa dessa, quando aparentemente Satanás está coberto de razão? Então vamos continuar lendo, para nós descobrirmos em quem repousa toda a salvação de Israel, e em quem repousa toda a esperança, para com Israel, para com a igreja, e para com a segurança do reino de Deus. Yahvé te repreende, ó Satanás. Sim, Yahvé que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué trajado de vestes sujas, e a palavra sujeira aqui é a palavra mais forte de sujeira que pode ser encontrada no Antigo Testamento. Estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, ou seja, a esses anjos que prestavam assistência, tirai-lhe a veste, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito passar a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram de trajes próprios, daquilo que representa a glória ideal dele como sacerdote, e a glória ideal que Deus tem para o seu povo. Mas como pode, irmãos? A pergunta não foi respondida ainda. Vamos continuar lendo. E o anjo do Senhor estava ali. Versículo 8. Protestou. Depois que ele foi perdoado pela graça, vem o protesto da responsabilidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso com estes que aqui se encontram. Irmãos, primeiro o perdão.
Deus fez tudo por ele quando ele não podia fazer nada. Deus fez tudo pelo seu povo quando eles não podiam fazer nada. Mas baseado na graça que receberam, agora capacitados pela graça, vem a advertência da responsabilidade. Assim é o evangelho da graça e o evangelho do reino. Primeiro o Senhor faz tudo por nós. E depois, baseado no que Ele fez por nós, aí então Ele nos incumbe de uma responsabilidade. Mas o ponto que eu ainda quero chegar aqui com os irmãos, nós vamos voltar para falar dessa responsabilidade aqui. Mas eu quero chegar aí no versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti. Esses companheiros de Josué aqui diz respeito a Zorobabel e aos demais que estavam ali com ele. Esses homens simbólicos que se assentam diante de ti porque são homens de presságio, simbolizam eventos futuros. Ou seja, todo o trabalho de Deus com a nação de Israel, do ponto de vista terreno, é só um símbolo e uma sombra do que Ele fará com a igreja no tempo do fim. Vocês representam eventos futuros. São homens de presságio. Agora, presta atenção. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Irmãos, aqui começa a ser respondido. Como pode o Deus justo justificar o ímpio, sem que a sua justiça sofra isso? Essa expressão eis, aqui no hebraico é contemplem. Até agora, anjos estavam boquiabertos. Satanás estava calado pela ira de Deus contra ele, mas com certeza estava pensando, como pode o Deus justo? Como pode haver esperança para aqueles que não têm nenhuma esperança? E com certeza o próprio profeta Zacarias estava sem entender. Como pode aquele que é totalmente justo encontrar salvação quando não há nenhuma mais? Sabe por que ainda há salvação, irmãos? Sabe por que tudo está seguro? Sabe por quê? Lembra que Josué estava diante do Malaque e Yavé. Você tem aqui Yavé, Malaque e Yavé, Satanás à sua mão direita, e uma corte de anjos ali, e de repente o Senhor diz a Josué: contemple, eu farei vir o meu servo, o renovo. Sabe por que há esperança? Sabe baseado em que Deus pode perdoar toda a casa de Israel? Sabe baseado em que a iniquidade deles pode ser tirada? Sabe por que há esperança para nós, irmãos? Satanás achou que tinha vitória. Satanás achou que as culpas eram tão grandes que agora sim, todo o plano de Deus está falido. Mas sabe por que Satanás tem que se calar mais uma vez? Contemple, o meu servo, o renovo. Quem é o servo renovo? É o próprio Malaque e Yavé se encarnando como homem, vindo como servo. É por causa do Malaque e Yavé, por causa do servo de Yavé, que há esperança para aqueles que não têm nenhum mérito em si mesmo. Eu e você só temos esperança, bendito seja Deus, porque o nosso sumo sacerdote verdadeiro, o nosso Messias divino humano, o nosso Machia, o nosso Malaque Yavé, brotou como um broto de esperança de um tronco que parecia seco e sem nenhum vigor. Ele é o broto de justiça para justificar a muitos que em si mesmo não têm nenhuma esperança. Agora Deus está explicando ao dizer contemple. Provavelmente, irmãos, eu quero que os irmãos usem a imaginação, esses anjos, o próprio Zacarias, o próprio Josué, o próprio Satanás que acabou de ser repreendido, estavam todos pensando, como pode haver esperança para a casa de Israel? Como pode, se realmente há tanta sujeira, como Deus pode simplesmente remover pecados? Deus é justo, Deus não pode simplesmente perdoar pecados sem julgá-los. Até agora Deus só tinha dito que vai remover a iniquidade, mas Ele não tinha explicado como. Imagine, irmãos, o assombro que tomou conta da Assembleia, quando o dedo de Yavé aponta e fala,
contemplem. Eis que eu farei vir o renovo servo. Esse renovo servo é em quem todas as culpas de Israel recairiam. Esse renovo servo iria em si dar a justiça que Israel não tinha em si mesmo. Esse renovo servo é a garantia de que todo o propósito de Deus será de modo justo e fiel cumprido. Porque como servo, ele vem para fazer a justificação pelos injustos. Irmãos, é muito importante a gente tentar para isso. É muito importante a gente tentar para isso. É mais do que perdão, é justificação. O Senhor Jesus vindo como servo de Yahvé, a grande obra dele é nos dar não só perdão de pecados, mas justificação diante de Deus. Isso é grandioso, irmãos. Aqui não está dito simplesmente que ele vem para perdoar pecados, ele vem para remover a iniquidade, para levá-la para longe da vista de Deus. E como servo, o principal aspecto que ele traz é justiça para aqueles que não têm justiça nenhuma. Então quando Deus diz, contemplem, imagine agora, irmãos, por favor, use um pouquinho a sua mente. Zacarias está sem entender até agora como que Deus vai cumprir o seu propósito, sendo que a casa de Israel realmente falhou. Tudo que eles merecem é o lago de fogo. A casa de Israel falhou, o reino de Judá falhou, a família de Davi falhou, por consequência não tem esperança, não tem como o Messias se encarnar, não tem como profecia nenhuma ser cumprida, porque eles não cumpriram a sua parte no acordo, na aliança, no pacto com Deus. Eles fracassaram em tudo. E por consequência, irmãos, se aqui Satanás tivesse a vitória, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós, porque só pode haver Messias, só pode haver graça, só pode haver era da igreja, só pode haver salvação para cada um de nós aqui individualmente, para cada homem e pessoa dessa terra, porque aqui, mais uma vez, Satanás teve que se calar. Mas ele teve que se calar não porque Deus faz vista grossa ao pecado. Deus agora, como trazendo uma carta na manga, como revelando a sua carta surpresa, ele mostra por que ele tem base justa para receber Israel, que em si mesmo é infiel. Por que ele tem base justa para ainda assim morar entre o seu povo? Não por causa dos méritos dele. Deus tem base justa para receber eu e você. Deus tem base justa para continuar trabalhando com a sua igreja. Deus tem base justa para cumprir todas as suas promessas, porque elas não descansam nem em mim e em você. Elas descansam no Messias, no servo renovo, naquele que levou as nossas culpas, naquele que foi julgado em nosso lugar, naquele que não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós. Como servo, ele vem justificar a muitos. Esse é o aspecto do Senhor Jesus como servo, irmãos. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos, tentar comentar aqui. Não tentar explicar, compartilhar com vocês. Irmãos, se o Senhor Jesus tivesse nos dado só perdão, já seria algo grandioso. Para ele fazer isso, ele teria, primeiro, que resolver o problema da culpa que nós temos diante de Deus. Mas os irmãos lembram quando nós estudamos as ofertas em Levítico? Que ali tem dois grupos de ofertas. As ofertas que não são de cheiro suave e as ofertas que são de cheiro suave. As ofertas que são para tratar o pecado, elas são queimadas, e a palavra queimar ali é um queimar de destruição, porque primeiro tem que haver punição pelo pecado. A obra do Senhor Jesus é dupla. Por um lado, ele tem que ser julgado no nosso lugar, porque nós temos um débito com Deus, uma dívida. E essa dívida tem que ser paga. Mas se só a dívida fosse paga, Deus ainda estaria deixando de receber o que ele merece receber. Que é toda adoração. Que é todo ser. Que é toda consagração e devoção. Deus não teria tido, irmãos, o aspecto positivo ainda realizado. Apenas o aspecto negativo teria sido quitado. Mas o Senhor Jesus fez mais do que ser punido em nosso lugar para nos dar perdão. Como servo, ele deu a Deus, no meu e no seu lugar, porque nós não somos servos de Deus, nós somos rebeldes, infelizmente. Nós só damos afronta a Deus. O Senhor Jesus deu tudo aquilo que Deus devia receber de forma digna. Como servo, o Senhor Jesus tem mérito para não só nos perdoar. Deixa eu usar o exemplo do tribunal. Um bandido que é perdoado
porque tem sua dívida quitada com o Estado, ele pode ser tido como um cidadão agora e sair livre. Mas ele não tem moral, nem justiça tão digna para se assentar de igual com igual na mesa com o juiz que o condenou. Você está entendendo? Ele não tem mais dívida, mas ele também não tem crédito. O crédito vem das boas realizações que ele faz. Para ele ser justo, ele tem que acumular, irmãos, obras de valor, obras que dignificam a imagem dele. Aí isso dá a ele não só perdão, mas justiça diante da sociedade. Está dando para entender isso, irmãos? O Senhor Jesus não só nos deu perdão por ser punido em nosso lugar, mas ele também nos dá justiça, porque toda a vida dele deu a Deus tudo que Deus deveria receber. E quando ele deu a Deus tudo que Deus deveria receber, isso deu a ele um crédito infinito diante de Deus. E esse crédito que ele tem faz dele a justiça de Deus. E quando nós cremos nele, ele por um lado perdoa os nossos pecados, porque ele foi punido já pelas nossas ofensas, e nos veste consigo mesmo como nosso crédito. Então agora nós não temos só dívida cancelada, nós temos crédito diante do nosso juiz. Nós temos justificação. Isso significa, na linguagem bíblica, que quando Deus olha para mim e para você agora, ele nos vê tão justo quanto o Senhor Jesus. Irmão, qual é o tamanho da justiça do Senhor Jesus diante de Deus? Quanto crédito tem o Senhor Jesus diante de Deus? Com a mesma justiça que Deus enxerga o seu Filho, ele enxerga a mim e a você. Sabe por quê? Porque essa justiça que Cristo provou durante toda a sua vida, ao fazer e dar a Deus tudo que Deus deveria receber, toda a devoção, todo o amor, toda a santidade, toda a obediência que Deus deveria e merecia receber, tudo isso que Cristo deu a Deus se tornou um grande crédito que Cristo tem como homem. E esse grande crédito que ele tem depositado em si mesmo é usado para que ele seja feito nossa justiça. Então agora, irmãos, é muito mais do que perdão. Nós não somente estamos perdoados com dívida quitada, nós temos só crédito de um valor infinito diante de Deus. Quando nós vamos a Deus, Deus não somente não lembra das culpas, Deus só lembra da justiça quando nos olha. A ponto de Paulo dizer que nós fomos feitos justiça de Deus. Irmãos, que coisa preciosa. Mas você sabe por que o Senhor Jesus pode nos justificar? Sabe por que ele pode nos dar todo esse crédito infinito? Porque ele tem que vir como servo para primeiro dar a Deus tudo que Deus deveria receber e não tinha recebido. Como Cordeiro de Deus, como Redentor, ele vem para primeiro ser punido pelos pecados na cruz. É o aspecto negativo que ele tem que lidar. Mas como servo de Yahvé, ele vem para fazer justificação pelos injustos. Justificação é mais do que perdão. É baseado no crédito que esse servo renovo tem diante de Deus, que Deus pode não só perdoar os pecados de Israel, Deus deixa de ver culpa deles e só vê crédito. É baseado nesse, que a palavra de Números pode se cumprir com plenitude. Não vi iniquidade em Jacó, não contemplei desventura em Israel. Sabe por quê? Porque é a justiça de Deus em Cristo que nos veste, que nos cobre. Mas para ele poder ser tal justificador, ele tem que vir como servo, dar a Deus tudo que Deus merece receber, para que isso seja o crédito imputado a nós. Está dando para entender, irmãos? Que preciosa é a obra do Senhor Jesus. É por causa disso que o destino de cada um dos povos, seja Israel, seja a igreja, está seguro. Porque não depende de mim e de você. Deus vai cumprir tudo o que falou. Todos nós estaremos na Nova Jerusalém. E ainda lá cantaremos ao Cordeiro que nos amou. Ainda lá louvaremos o Senhor pela sua preciosa obra de salvação, que não inclui só perdão de pecados, inclui também justificação, inclui mérito colocado sobre nós na pessoa do próprio Senhor. Então eu queria ler com os irmãos Isaías 53. Vamos voltar um pouquinho aqui em Isaías 53. Note uma coisa impressionante que está escrita aqui em Isaías 53. O trabalho de justificação só pode ocorrer, a obra de justificação, porque o Senhor Jesus aceitou ser o servo para dar a Deus
tudo que Deus merecia receber. E assim não só quitar uma dívida, fazendo com que nós não devêssemos nada, mas até mesmo elevar o nosso crédito pelas boas obras que ele fez diante de Deus e dos homens. Ele fez tais boas obras com tal excelência, ele fez elas como homem, mas por ele ser Deus, essa excelência tem um valor infinito. E essa excelência infinita, de valor infinito, se torna o seu crédito de justiça diante de Deus. E esse crédito de justiça que ele tem, faz com que ele seja o justo. E quando ele é o justo, que tudo deu a Deus da forma que Deus deveria receber, ele agora pode nos vestir como nossa justiça. E nele nós nos tornamos não só perdoados, mas totalmente aprazíveis a Deus. Deus não só não vê culpa, Deus só vê crédito em cada um de nós. Irmãos, isso não é para encher o nosso coração de alegria. Por causa do Senhor Jesus, por causa do servo renovo, Satanás tem que se calar mais uma vez. E Deus não está fazendo vista grossa ao pecado. Deus vai lavrar a iniquidade desta rocha. E ao lavrar, que está falando da obra do Senhor Jesus ser martelado, lavrado, esculpido por nós na cruz, com essa obra, dessa rocha lavrada, Deus vai tirar a iniquidade da terra em um só dia. Nós sabemos onde isso ocorreu. Onde o justo pagamento foi feito para tirar a iniquidade. Mas não só tirar a iniquidade, também justificar o injusto. Tirar a iniquidade é lidar com a dívida, com o débito. Mas justificar é colocar crédito. É colocar uma grande soma infinita de crédito aos olhos de Deus sobre cada um de nós que não tínhamos nada. Irmãos, isso é muito precioso, mas para isso ele tinha que vir como servo. Por isso o valor de Cristo ser o renovo servo. Por que há esperança para cada um de nós? Porque o bendito servo de Yahvé fez a obra de justificação. Capítulo 53 de Isaías, 11 e 12. Aqui falando desse servo de Jeová. O mesmo servo renovo de Zacarias. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo. Veja que a posição dele como justo e como servo são colocados lado a lado. Porque o que dá crédito, irmãos, a uma pessoa são as obras excelentes que ela faz. Eu não sei se eu estou conseguindo impressionar os irmãos com esse aspecto. Eu queria muito, irmãos, que a gente pudesse ficar impressionado com isso. É como filho do homem e filho de Deus que ele nos perdoa. Porque é o homem que pecou, é o homem que tem que ser punido. Então Jesus tem que ser homem para receber a punição no nosso lugar. Está entendendo? O aspecto punitivo para dar perdão, porque Deus tem que tratar o pecado que foi cometido, então Deus tem que punir o pecado. E para Deus punir o pecado, ele tem que punir no homem, porque foi o homem que pecou. Então Cristo como homem e como Deus, por ele ser homem Deus, ele nos dá perdão de pecado. Mas por ele ter vindo como servo, dar a Deus tudo que Deus não tinha recebido no aspecto positivo, é que ele é justo. Porque ele só tem mérito, ele só fez o que é correto, ele só fez boas obras, ele só deu a Deus tudo que Deus merecia receber. É por isso que como servo ele é o justo. Ele tem justiça, ele tem excelência, ele tem aceitação plena, porque só há crédito em tudo que ele faz. Então é como o servo que ele é o justo. Veja como é que Isaías coloca isso. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, o que ele vai fazer? O que o servo justo vai fazer? É como servo, porque como servo ele faz todas as obras que Deus merecia ter recebido das criaturas e nunca recebeu. É como servo que ele é o justo, porque ele passa a ter crédito, ele passa a ser aprovado em tudo que ele faz. E é como o servo, o justo, que ele pode o quê? Usando o seu conhecimento, ou seja, aplicando tudo que ele conhecia, vivendo uma vida justa, acumulando o crédito diante de Yahvé, ele vai fazer o quê? Justificará a muitos. Como é que a justificação nos é imputada, irmãos? Ela nos é imputada quando nós cremos no Senhor Jesus e ele nos veste consigo mesmo como nossa justiça. Mas para que ele tivesse crédito, porque
porque é como homem que ele tem que fazer isso, já que é homens que ele está resgatando. Então ele tem que ser provado como homem e ser aprovado em tudo como homem, para que ele tenha crédito humano para poder justificar os demais homens. Os irmãos estão entendendo o valor precioso da justificação? É mais do que perdão. Como filho de Deus e filho do homem, ele nos dá perdão, porque como homem ele pode morrer pelos homens. O pecado é punido no homem que pecou, certo? O pecado tem que ser julgado e tem que ser julgado no homem, porque foi um homem que pecou. Então Jesus assume a posição do homem pecador diante de Deus. Ele não é pecador, mas ele toma o lugar dos pecadores como um homem representativo. E aí ele recebe a punição. E a punição dos pecados nos dá perdão, porque Deus já tratou. Deus foi satisfeito quando puniu os pecados, então já não há mais dívida. Mas isso não quer dizer que há crédito. Você ficou no saldo zero só. Você ficaria no saldo zero. Tiraria o débito, mas ficaria com a conta só no zero. Mas agora, não só o Senhor Jesus nos substitui como homem, sendo punido no lugar dos homens, como também ele usa todo o crédito que ele fez como servo de Deus, e que fez dele o homem justo. E por que essa justiça tem valor infinito? É porque tudo que ele faz como homem é transposto na sua natureza eterna como Deus. Então ele passa, embora ele tenha duas naturezas, as duas naturezas estão numa única pessoa, tudo que ele faz como homem tem valor eterno como Deus. Você está entendendo? Então, como homem, ele é servo. Mas ao ser servo, tudo que ele faz como servo de crédito assume um valor infinito, porque esse homem é também divino. E a sua justiça infinita, o seu crédito infinito, porque quem está fazendo é um homem em Deus que é servo, tudo que esse servo faz como homem e é aprovado, tendo um valor infinito diante de Deus, se torna um crédito infinito que ele tem em si mesmo. E esse crédito infinito que ele tem em si mesmo, ele imputa a nós. Então, sabe, irmãos, ao olhar para cada um de vocês aqui, para a Miri, para a Viviane, para o Paulo César, para a Helena, para a Damaris, para o Daniel Poli, para o Marcelo, para outros que eu não consigo ver aqui pela tela. Irmão, você é mais do que perdoado. Deus não tem nada contra você no tribunal dele. Isso é perdão. Isso já seria, talvez, isso para nós já seria grande. Mas é mais do que perdão que ele nos deu. Ele nos deu seu Filho como nosso crédito. Louvado seja o Senhor. Agora, Deus está mais do que satisfeito. Deus está mais do que simplesmente alegre conosco. Deus vê em nós todo o seu contentamento. Bendito seja o Senhor Jesus. E é por isso que, apesar de nós, na conduta, ainda termos que ser transformados pelo Espírito Santo, na obra de Cristo, posicionalmente está tudo feito. E nós estamos com o nosso destino eterno, seguro. Nunca mais nada vai nos separar do amor de Deus. Nunca mais Israel será rejeitado eternamente. Sim, Deus virou o rosto deles temporariamente, porque a conduta precisa de disciplina e ser julgada, mas nunca de modo eterno. Deus também pode nos disciplinar temporariamente, mas nunca nos rejeitar eternamente. Porque a disciplina tem a ver com a conduta, mas a rejeição ou a aceitação tem a ver com a posição. E na posição, o nosso destino foi alterado para sempre. Por causa do bendito renovo servo, que com o seu mérito como servo, concedeu a nós uma justiça infinita. Você está entendendo? Ele fez tudo que nós não conseguimos fazer como mérito diante de Deus. Isso acumulou a ele um valor infinito de justiça. E esse valor infinito que ele tem, dá a ele todo o crédito, todo o valor para justificar e não só perdoar. Perdoar, ele perdoa porque foi punido em nosso lugar, então agora Deus tem como nos perdoar. Mas isso nos colocaria no máximo como perdoados, num crédito zero, zerado. Não temos dívida, mas também não temos como alegrar a Deus. Porque não temos mérito, não temos justiça. Os irmãos estão entendendo? Mas é mais do que perdão. Nós não somos só um criminoso que foi perdoado. Imagine que o criminoso pudesse ser perdoado e agora pudesse ter tanta dignidade a ponto de se assentar ao lado do juiz ou de um rei. Como um príncipe que só tem honras. Essa é a nossa posição diante de Deus, irmãos.
para sempre. Essa é a posição de Israel debaixo da eleição de Deus, e por isso eles estão seguros para sempre. Essa é a posição da igreja, apesar de toda a sua fraqueza, para sempre. Sabe por quê? Porque posicionalmente nenhum de nós está posicionado em si mesmo. Nós estamos nesse servo renovo. Bendito seja o nome dele. E por isso, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem profundidade, nem altura, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus por nós está seguro, porque ele não se baseia em nós, ele se baseia no servo renovo que nos cobre. Que foi punido em nosso lugar, mas que com seu crédito como servo, deu-nos um valor de crédito infinito diante de Deus. Nos vestiu consigo mesmo. E agora Paulo pode falar de forma triunfal. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria em justiça. Ele é a nossa justiça. Santificação e redenção. Nele nos gloriamos, irmãos. Embora os dias sejam maus, é sempre bom nós lembrarmos que tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Sabe por que Israel não foi rejeitado? Sabe por que Judá não foi rejeitado? Sabe por que a casa de Davi tem esperança? Sabe por que o Messias poderia vir e todas as profecias se cumprir? Sabe por que a igreja poderia ser gerada como consequência disso? Sabe por que eu e você aqui essa noite estamos salvos? Sabe por que o milênio vai acontecer com garantia? Por que a nova Jerusalém vai ser possível? Porque o servo renovo justificou a muitos. E nós estamos seguros. E Satanás é o único que será calado para sempre. Por causa desse, Satanás tem que se calar mais uma vez. E até hoje, irmãos, nossa única base de aceitação e de segurança é esse que nos ama. E que nos colocou de um modo justo, infinito no seu amor. E dele, nada vai poder nos separar. Por isso ele pode dizer, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém vai arrebatá-los das minhas mãos. Que nós possamos ficar maravilhados com isso. Aqui foi um momento decisivo. Quando parecia que não havia esperança para aqueles que só têm dívida, ele tomou toda a dívida em nosso lugar. E pelo crédito que havia acumulado na sua vida humana perfeita, que é de valor infinito, porque ele é Deus, então tudo que ele faz como homem tem um crédito infinito. Esse crédito que fez dele o homem justo, fez com que ele pudesse ser a nossa vestidura de justiça. Para que nós tivéssemos condição de não só ser um preso perdoado, mas se tornar um príncipe que se assenta na mesa com o Deus justificador daquele que tem a fé em Jesus. E assim Deus nos livra da sua própria ira, sem contrariar a sua própria justiça. Nós ficamos estonteados diante do mistério do Evangelho, para concluir aqui. Digo aos irmãos, ficamos estonteados diante do mistério do Evangelho, da justiça que se revela no Evangelho, que Deus nos livrou do próprio Deus. Porque o maior problema que nós teríamos que lidar, irmãos, não era com o diabo, não era com o pecado, não era com a morte, era ter que encarar o Deus infinitamente justo, tendo todo motivo para nos condenar. Mas Deus fez uma obra tal, que Ele nos livrou da sua própria ira, sem comprometer a sua justiça. Então nós podemos dizer como aquele irmão disse no passado, da tua ira e do castigo eterno, livra-nos tu mesmo, ó Senhor. Deus nos livrou de Deus. E Deus se tornou o justificador dos injustos, sem comprometer a sua justiça. Bendito seja o Senhor
e por isso estamos seguros. Por isso a igreja está segura, por isso Israel está seguro, por isso Satanás se cale mais uma vez. E sempre que ele te acusar, irmão, na sua consciência, lembra ele disso. Sempre que ele falar que você não pode, que Deus vai te desamparar, colocar as mentiras que ele tenta colocar em nossa consciência, lembra ele, o servo renovo veio. E não há nada que possa me separar do seu amor. Que o Senhor continue falando no nosso coração. Bendito seja o Senhor por isso.